O Pedro, tem um comentário aqui que me faz pensar numa pergunta. Regulamentar não significa cercear a liberdade de expressão, considerando que esse direito não é absoluto, como querem os fascistas, os maiores produtores de fake news. Como as fake news e a liberdade de expressão devem se relacionar? Qual que é o limite da liberdade de expressão para a gente não tolerar a fake news? Como é que você vê isso? Primeiro que há uma ideia de que a fascistada tem e defende uma liberdade absoluta de expressão. Não é verdade. Não é verdade. Objetivamente, quando você estuda, verifica o que eles defendem e tal. Eles defendem para eles. Eles querem poder instigar a prática de violência contra instituições democráticas. Objetivamente é isso. Eles não são conservadores, como eles se auto-reivindicam. São reacionários, ou seja, conservadores revolucionários. Gente que quer ter uma atitude política disruptiva, né? Ou seja, romper com a democracia de forma violenta, e eles querem ser protegidos pelo direito de livre expressão nessa possibilidade de violência, o que não há praticamente país que isso aconteça, não da forma como eles pleiteiam, né? E, obviamente, isso não se aplica a outros ambientes da liberdade de expressão. Por exemplo, eles não acham que tem que ter liberdade de expressão para fazer a crítica às religiões, né? Ou humor com relação a religiões, né? Fazer humor com relação ao catolicismo. As religiões cristãs e católica, né? Isso. Então, ou seja, tem que ir com calma. Essa liberdade de expressão que eles pregam é muito seletiva. Ela é uma liberdade de expressão para aquilo que lhes interessa para a sua ação política, vamos dizer assim, né? Não é uma liberdade de expressão como um valor ou um direito. Na realidade, o que eles propõem, inclusive, não é propriamente direito à livre expressão, porque direito, a palavra direito, ela pressupõe limites. Porque o direito é uma palavra que pressupõe universalidade. Se eu crio direito à livre expressão, estou criando livre expressão para todo mundo. E se é para todo mundo, eu tenho que fazer um ajuste no exercício de cada um, para que todo mundo possa exercer esse direito. Porque se um tem um direito muito ampliado, isso vai por conta do direito do outro, ou seja, o outro não tem. Se eu tenho um direito de livre expressão de pensamento muito intenso na crítica ao povo LGBT, o direito à livre expressão afetiva deles vai ser reprimido. Então, para poder preservar os direitos de todo mundo, de uma universalidade, eu tenho que fazer ajustes no exercício desses direitos. É isso que são os limites. O que essa gente de extrema-direita propõe são um privilégio de livre expressão. Qual que é a ideia do privilégio, né? Na liberdade, por exemplo, o direito de liberdade é eu ter o direito a ser dono do meu corpo e não ter direito a ser dono do seu. Isso é direito de liberdade. Agora, o privilégio de liberdade, eu sou dono do meu corpo e dono do seu. Então, o que eles têm é uma ideia de privilégio, ou seja, eles têm o direito de liberdade de expressão sobre a sua, ou seja, à custa da sua, né? É esse tipo de liberdade de expressão que essa gente quer, porque quando a Marlene corretamente fala em regulação, o que ela está fazendo é, no fundo, atribuindo universalidade a esse direito, para que todos possam exercê-lo nos mesmos limites, né? Assim, a questão da regulação dos meios de comunicação, que já é um outro debate, né? Não é esse propriamente quem estava fazendo, mas veja, a maioria dos países tem, inclusive Estados Unidos. Você tem lá a regulação da propriedade de meios de comunicação no campo do direito econômico. O cara que é dono de uma rede X não pode ser dono da rede Y, né? Não pode haver concentração de propriedade. Aqui no Brasil você não tem isso, isso é visto como um atentado contra a imprensa, não sei aonde, né? Na Europa, como eu falei, você tem países em que você tem a regulação de conteúdo mesmo, conteúdo de matérias jornalísticas, e não é que não há liberdade e não há democracia assim, né? Eu não vejo a grande vantagem que você tem, francamente, para a democracia de poder fazer discursos virulentos contra minorias. Qual que é a vantagem que a democracia leva nisso? É para isso. A liberdade de expressão é funcional na democracia, ela tem uma função, que é poder fazer a crítica e aperfeiçoar o sistema, mas não é para destruí-lo. Nenhum sistema prevê mecanismo de autodestruição, isso não existe. É um sistema político. Então, a liberdade de expressão, ela tem uma função de corrigir, de reformar a democracia, de melhorar a democracia. Os fascistas, isso desde Carl Schmitt, quando ele tratava da crise da democracia parlamentar, os fascistas sempre quiseram usar da livre expressão para destruir a democracia. Não é para corrigi-la, não é para melhorá-la, né? Agora, nós temos que lembrar, a função da livre expressão na democracia, e essa função dá o caminho dos limites que a liberdade de expressão deve ter, a função é
você melhorar a democracia, não destruí-la. Isto exige que, em momentos de ascensão do fascismo ou da extrema-direita, como hoje em dia, a gente faça a crítica da crítica. Tem que se observar qual a crítica feita e a função dela. A função daquela crítica foi melhorar a democracia ou foi destruí-la? Nós temos que ter, vamos dizer, percepção e capacidade de análise para isso. Agora, fake news, você acha que é algo que mereça ter uma regra, uma definição mais precisa? Ou seja, não basta a informação ser incorreta, ela precisa ser difundida de certa forma, precisa... Esse tipo de ajuste é importante? Acho que é muito importante a gente debater. A gente no Brasil está muito brigando e debatendo pouco, né? Está muita treta e pouco debate mais consistente. A gente precisaria debater, vocês que são da área de comunicação mais que ninguém, um conceito mais preciso de fake news. Por quê? Porque quando isso vira norma penal, e tem que virar, veja, você de forma dolosa, não estou falando da culposa. Culposa, para mim, apesar do estrago que faz, não deve ser crime. Mas se você de forma dolosa produz uma notícia falsa para enganar pessoas, levar uma crença política, pública ou pessoal falsa, né? Você induzir, manipular a opinião, isso tem que ser crime. Isso destrói a democracia, né? Você perde a confiabilidade na informação pública, é um problema, né? Agora, para isso, você precisa ter uma definição mais precisa de fake news, do que é, quando ocorre, o que é esse dolo. Então, precisaria debater isso, jornalistas, advogados, etc., debaterem isso com mais profundidade. Esse debate eu não vejo assim ocorrendo com... Ele está muito limitado ao ambiente acadêmico, que até tem progredido nesse aspecto, mas que é limitado. Nós precisamos ampliar esse debate sério. Eu não estou falando debate de ficar no pugilato lá. É debater com seriedade. Vamos chamar de fake news isso. Isso. É definir a linguagem, né? E quando você define, dá uma expressão mais precisa, ganha muito mais sentido você reprimir como crime, porque daí você tem uma... Não fica aquela coisa vaga. Produzir legislação penal vaga é o caminho da exceção. É o caminho da relação autoritária, né?